dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor, presença que nos enche, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém de pé. Presença que não nos deixa pecar. Presença que nos afasta da prática pecaminosa. É necessário nos encher dele, nos encher da palavra, da verdade, porque ela nos testifica aqui na terra. Sim, ela mostra quem nós somos para todos que nos rodeiam, mediante os nossos frutos, o nosso proceder, o nos enchermos de Deus. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Que é Ele quem dirige e deve dirigir os teus pés, escolhas, decisões. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 18 de agosto de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Glórias ao Senhor por estes versos, onde o Senhor Deus vai nos dizer por meio das escrituras sagradas, da palavra, que é pela graça que nós somos salvos. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado, ele habita na nossa carne e ele não sai da carne. Mas aí vem a graça e nos alcança, porque Ele nos escolheu primeiro. Jesus nos escolhe, Ele nos chama. E assim, quando Ele nos chama, nós podemos decidir em receber essa graça. E quando nós decidimos receber esse favor que é imerecido, porque nós não merecemos. Como eu disse antes, o pecado habita na carne, é próprio do ser humano, do caráter humano. Então não é por meio de obras, porque por obras nós não merecemos. Não temos ações merecedoras, nem práticas merecedoras, nenhuma conduta merecedora de alcançar a graça de Deus. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos escolheu primeiro. É porque Ele carregou sobre Ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E assim, quando nós reconhecemos isso, reconhecemos essa graça sobre nós, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, começa a fé. Por essa razão, a fé é a nossa intermediadora. É a fé que nos intermedia a retermos a graça sobre nós. A graça nos alcança, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama por um favor imerecido, porque nós não merecemos. E assim nós podemos decidir a corresponder a essa graça ou não. Uma vez que nós decidimos a corresponder, nós reconhecemos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. E assim vem a fé
que vem do ouvir e aplicar a palavra em minha vida, em buscar andar conforme agrada a Deus, em buscar ser dirigido pelo Senhor, que eu tenho como Senhor da minha vida. Deixar Ele dirigir as minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas práticas, a minha conduta, a fim de que eu retenha a graça sobre a minha vida. Na carta aos Hebreus, a Bíblia vai nos dizer que cabe a nós que retenhamos a graça sobre nós. Portanto, o alcançar a graça é imerecido, mas depois que a graça nos alcança, nós temos que fazer por onde merecer que a graça seja retida sobre as nossas vidas. E para que façamos que essa graça permaneça em nós, é só por meio da fé. Porque a fé não é só crer que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se eu creio de verdade, se a minha fé é verdadeira, eu tenho Ele como Senhor e deixo Ele dirigir os meus pés. Assim eu obedeço a palavra, porque Ele é a palavra. E à medida que eu vou buscando a presença do Senhor para minha vida, eu não peco mais. Eu inibo o pecado que está na minha carne, de me fazer cair em tentação. Eu evito pecar. Eu busco a perfeição. Eu busco a santidade. E à medida que eu busco a perfeição, à medida que eu busco a santidade, eu vou sendo aperfeiçoado, eu serei salvo. Filipenses 1 capítulo, verso 6, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Ele é fiel para terminar a boa obra que em vós começaste. E ela só vai finalizar no dia de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor te chama e começa a boa obra. E assim você vai passando por um processo de edificação. E até mesmo as lutas, as adversidades contribuem para seu processo. E quando nós temos aceitação da palavra, nós vamos sendo transformados. Por quê? Porque por meio da fé nós aceitamos a palavra, porque é ela que gera fé nos nossos corações. E assim nós vamos fazendo conforme a palavra nos diz a fazer. E assim nós vamos retendo a graça. E assim fé e graça vão nos dirigindo a sermos salvos. Tá entendendo, irmão? É dom de Deus. É dom de Deus. A graça é um dom do Senhor em agradar de nós sem que nós merecemos. Porque merecer nós não merecemos. Eu vou trazer o exemplo da mulher pega em adultério. Aquela mulher, quando foi pega em adultério, quando Jesus chegou, tinham muitos querendo apedrejá-la, porque na lei, a mulher, quando pega em adultério, era morta a pedradas. E assim Jesus chega e diz: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E Jesus abaixou e começou a escrever ali na areia. A Bíblia não diz, mas muitos teólogos creem que Jesus escrevia ali os tipos de pecado. E assim aqueles que estavam com pedras a serem atiradas, ao lerem aqueles pecados, começou a ter a consciência pesada, sabe? Porque pecado, ele habita na carne, então todos nós somos pecadores. Então a graça não chegaria na vida de ninguém por meio de obras, nem na vida deles que queriam apedrejá-la, nem na vida da mulher pega em adultério. Mas a graça, ela chega nas nossas vidas mediante um coração contrito, quebrantado, que se arrepende e que reconhece que sem Deus nós nada somos. E assim eles foram saindo, sabe? E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: mulher, alguém te condenou? A mulher respondeu para Jesus: não, Senhor, não, ninguém me condenou. E Jesus respondeu: nem eu te condeno, aqui está a graça.
merecer por merecer, ela não merecia. Mas o Senhor agradou dela por ver um coração contrito, um coração humilde, quebrantado, um coração que carecia da presença do Senhor, um coração arrependido. E aí, Jesus, dando continuidade, diz: vais e não peques mais. O que Jesus dizia àquela mulher: olha, mulher, a graça te alcançou, mas faça por onde, mediante a fé que surge no seu coração agora, ao ouvir a minha palavra, ao ouvir a minha voz, ao me reconhecer como o Senhor da tua vida, não peques mais. Faça por onde reter a graça sobre ti. E assim somos nós. Quer ser salvo, irmão? Quer ser salva, irmã? Caro ouvinte, faça por onde reter essa graça sobre a sua vida. A graça não te alcançou em vão, mas agora faça por onde que ela seja retida mediante a fé, para que seja salvos. Creia em Deus, creia que Ele é o Senhor da tua vida. Deixa Ele dirigir os teus pés. Creia que Ele é o único Salvador, aquele que te salva. E Ele vai nos salvar se nós ouvirmos a sua voz e seguir a sua vontade. Amém? Se até hoje você não tem aceitado Jesus como o Senhor da sua vida, por meio desse pão diário, aceite. Vai à igreja evangélica, cristã evangélica mais próxima de você e procure o pastor da igreja. Diga: eu quero aceitar o Senhor como o Senhor, o Messias, o Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano. Deus, em o nome de Jesus, eu apresento essa vida que me ouve por meio do pão diário. Enche ela com a tua presença. Deus, dirige as escolhas, as decisões, e que essa vida possa se render aos teus pés todos os dias. Escolher ao Senhor todos os dias. Andar conforme a tua vontade todos os dias, porque a graça o alcançou. Mas que de hoje em diante faça por onde reter essa graça sobre essa vida. Andar mediante a fé, vivendo pela fé, não pelo que vê, dirigido pela fé, alicerçado na rocha eterna, alicerçado na palavra, na pedra angular, a pedra que por alguns foi rejeitada, que nós possamos cada dia mais agradar, cada dia mais buscar ela para as nossas vidas, que é o próprio Cristo Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus, em nome de Jesus.